Capítulo 29. Cornualha, 1932. Eleanor não tinha a intenção de engravidar, não de bem, mas não se arrependeu, nem por um segundo. Ela soube quase no momento em que aconteceu. 10 anos se passaram desde que engravidara de Clementine, mas ela não tinha esquecido. Sentiu um amor imenso e imediato pelo pequeno ser que crescia dentro dela. Anthony às vezes lhe mostrava o que via em seu microscópio. Então ela sabia sobre células, moléculas e o tecido da vida. Seu amor pelo bebê era celular. Eles eram um só e ela não poderia imaginar a vida sem esse pequeno ser. Tão intenso e pessoal era o seu amor que era fácil esquecer que o bebê tinha um pai, que ela não o havia criado sozinha. Particularmente quando a criança prometida era tão pequena e estava tão segura e escondida. Ele guardou o segredo dela. Ela tinha certeza de que o bebê era um menino. E Eleanor era boa em guardar segredos, tinha muita prática. Tinha mantido o segredo de Anthony durante anos e o seu próprio, desde que conhecera Ben. No começo, Eleanor tinha dito a si mesma que ele era apenas um vício. Certa vez, quando pequena, o pai de Eleanor lhe dera uma pipa especial vinda da China e a ensinou a empiná-la. Eleanor amava aquela pipa com paixão. A enorme rabiola colorida, a força da linha trêmula em suas mãos, a escrita estranha e maravilhosa na asa da pipa, que era mais como uma ilustração do que uma linguagem. Juntos, ela e o pai tinham escavado os campos de Loines, procurando o melhor lugar para soltar a pipa, os melhores ventos para voar. Eleanor ficou obcecada. Guardava anotações de voo em um caderno. Desenhava copiosos diagramas e planos para fazer ajustes no design. E se via acordando de repente durante a noite, sentando-se na cama, repassando os movimentos de empinar, as mãos enrolando o carretel de uma pipa fantasma, como se ela ainda estivesse no campo. Você desenvolveu um vício, disse a babá Browen, com um olhar de severa aversão, antes de tirar a pipa de seu quarto e escondê-la. Um vício é um demônio. E o demônio vai embora quando encontra a porta firmemente fechada para ele. Eleanor tinha desenvolvido um vício em Ben, ou foi o que disse a si mesma. Mas então era adulta, responsável pelo próprio destino. Não havia a babá Browen para esconder a pipa e fechar a porta. Assim, ela estava livre para fazer o que queria. Eu estava prestes a acender o fogo, dissera ele no dia em que ela o encontrou no trailer. Gostaria de entrar e esperar a tempestade passar? Ainda estava chovendo forte e, sem a busca por Edvina para aquecê-la, Eleanor percebeu como estava fria e encharcada. Podia ver através dele uma pequena sala de estar que de repente pareceu confortável e quente. Atrás dela, a chuva caía forte e Edvina, firme a seus pés, decidira-se claramente por ficar. Eleanor viu que não tinha muita escolha, agradeceu, respirou fundo e entrou. O homem a seguiu, fechando a porta atrás de si, e o barulho da chuva diminuiu no mesmo instante. Ele lhe entregou uma toalha e depois se ocupou de acender uma fogueira num pequeno fogão de ferro fundido no meio do trailer. Eleanor aproveitou a oportunidade enquanto secava seu cabelo para olhar ao redor. O trailer era confortável, mas não luxuoso. Apenas o básico. Tinha sido feito para lhe dar um ar caseiro. No peitoril da janela, ela notou havia mais daquelas delicadas aves de papel que ela ouvira dobrar no trem. Por favor, sente-se, disse ele. Vou acender isso num instante. É um pouco temperamental, mas temos vivido em bons termos ultimamente. Eleanor afastou um sussurro de apreensão. Estava ciente de que a cama dele, o lugar onde dormia, era visível, atrás da cortina esticada,
na outra extremidade do trailer. Ela desviou o olhar, pôs a toalha sobre uma cadeira de vime e se sentou. A chuva caiu suavemente. Então, e ocorreu-lhe não pela primeira vez que era um dos melhores sons que ela conhecia. Estar lá dentro com a esperança de em breve estar quente e seca, enquanto a chuva caía do lado de fora, era uma alegria esplêndida e simples. As chamas saltaram e o fogo começou a crepitar. Então ele se levantou, jogou um fósforo gasto no fogo e fechou a grade. Eu conheço você, disse ele. O trem cheio de Londres para Cornualha há alguns meses. Você estava no meu vagão. Pelo que me lembro, era você que estava no meu. Ele sorriu e o coração dela tremeu de forma inesperada e perigosa. Não posso argumentar contra isso, tive sorte de conseguir um bilhete. Limpou a fuligem das mãos, batendo-as nas calças. Lembrei-me de você assim que nos separamos no correio. Voltei, mas você já tinha ido embora. Ele tinha voltado. O fato era enervante. E Eleanor escondeu sua inquietação sob uma inspeção do trailer. Você mora aqui? Perguntou ela. Por ora. É do fazendeiro para quem trabalho. Pensei que tivesse deixado de trabalhar para o Sr. Nicholson. Ela se amaldiçoou pelo comentário. Agora o homem saberia que tinha perguntado por ele. Mas ele não reagiu e Eleanor rapidamente mudou de assunto. Não tem água corrente nem eletricidade. Eu não preciso dessas coisas. Onde você cozinha? Ele acenou com a cabeça para o fogo. Onde toma banho? Ele inclinou a cabeça para o córrego. Eleanor arqueou as sobrancelhas e ele riu. Acho tranquilo aqui. Tranquilo? Você nunca quis fugir do mundo? Eleanor pensou nos rigores de ser mãe, no ódio que sentia quando sua mãe assentia em aprovação. A vigília constante que fazia seus ossos se enrijecerem e as engrenagens de sua mente se apertarem, como se elásticos as segurassem. Não, respondeu com aquela voz leve que aperfeiçoara ao longo dos anos. Não posso dizer que tenha desejado isso. Suponho que isso não seja para todos, disse ele, dando de ombros. Gostaria de uma xícara de chá enquanto suas roupas secam? O olhar de Eleanor seguiu seu braço, que indicava uma panela no fogão. Bem, disse ela, estava frio afinal e seus sapatos ainda estavam molhados. Talvez apenas enquanto espero a chuva parar. Ele preparou o chá. Eleanor perguntou sobre a panela e ele riu. Disse-lhe que não tinha uma chaleira, mas aquilo parecia funcionar. Você não gosta de chaleiras? Gosto muito, só que não tenho uma, nem em casa. Aqui é minha casa, pelo menos por enquanto. Mas para onde você vai quando vai embora? Para o próximo lugar. Tenho pés inquietos, explicou. Não fico em algum lugar por muito tempo. Acho que eu não suportaria não ter um lar. As pessoas são a minha casa, as que eu amo. Eleanor sorriu, agridoce. Ela podia se lembrar de dizer algo muito semelhante, muitos anos, uma vida inteira antes. Você não concorda? As pessoas mudam, não é? Ela não tinha a intenção de soar tão amarga. Uma casa, porém, uma casa com paredes, um piso e um telhado em cima, com quartos cheios de coisas especiais, com memórias nas sombras, bem, é confiável, segura, real e... Ele lhe entregou uma xícara de chá fumegante e sentou-se na cadeira ao lado dela. Sim, disse Eleanor, sim, é exatamente isso. Honesta, boa e verdadeira. Ela sorriu subitamente envergonhada por ter expressado uma opinião tão veemente.
Sentiu-se exposta e estranha. Que tipo de pessoa sentia essas coisas por uma casa? Mas ele também sorriu e ela vislumbrou que, embora discordasse, compreendia. Havia muito tempo desde que Eleanor conhecera alguém novo, desde que tinha sido capaz de relaxar o bastante para fazer perguntas, ouvir e responder. Baixou a guarda e conversou com ele, questionando-o sobre sua vida. Ele tinha crescido no Extremo Oriente, seu pai era arqueólogo e sua mãe uma ávida viajante. Eles o encorajaram a fazer a própria vida e não ficar atado às expectativas da sociedade para ele. Sentimentos que Eleanor quase podia se lembrar de ter. O tempo passou de um modo estranho, tão não natural, como se a atmosfera dentro do trailer fosse alheia às marés e fluxos do mundo mais amplo. O tecido da realidade havia se dissolvido, de modo que havia apenas os dois. Eleanor tinha observado ao longo dos anos que, mesmo sem um relógio, era capaz de dizer a hora com precisão de 5 minutos. Mas ali perdeu completamente a noção. Só quando teve a chance de ver um pequeno relógio em pé, no peitoril da janela, percebeu que 2 horas tinham se passado. Eu tenho que ir, disse com um arquejo, entregando a ele sua xícara de chá vazia, enquanto se levantava. Tal descuido era sem precedentes, era impensável. As meninas, Anthony e a mãe, o que iam dizer? Ele também se levantou, mas nenhum dos dois se moveu. Aquela mesma corrente estranha passou entre eles, a que ela havia notado no trem, e Eleanor sentiu uma compulsão por ficar, se esconder, nunca sair daquela sala. Ela deveria ter dito adeus, mas o que falou em vez disso foi: ainda estou com o seu lenço. Do trem? Ele riu. Eu lhe disse, é seu. Não posso aceitar, antes era diferente, eu não tinha como devolvê-lo, mas agora... Agora? Bem, agora sei onde você está. Sim, confirmou ele, você sabe. Eleanor sentiu um frio descendo pela espinha. Ele não a tocou, mas ela percebeu que queria que ele se aproximasse. Tinha a sensação de estar à beira de um precipício e naquele momento queria cair. Mais tarde, perceberia que já tinha caído. Você parece que tem uma mola nos pés, observou sua mãe naquela tarde. Ficar presa na chuva pode ser mesmo maravilhoso para o espírito. Naquela noite, quando Eleanor deitou na cama ao lado de Anthony, quando estendeu o braço na direção dele e acariciou sua mão antes de rolar para o outro lado, ficou muito quieta no escuro, olhando as linhas do teto, escutando enquanto a respiração do marido se estabilizava, tentando se lembrar de quando se tornara tão isolada, vendo em sua mente o jovem do trem, o homem cujo primeiro nome só agora percebeu, ainda não sabia, o homem que a fazia rir, pensar e ser mais suave, que estava a apenas uma caminhada de distância. No início, era apenas por sentir-se viva, depois de tantos anos. Eleanor não tinha notado que estava se transformando em pedra. Sabia que havia mudado ao longo da década, ou desde que Anthony voltara da guerra, mas não tinha notado quanto lhe custara sua determinação de cuidar dele, de protegê-lo e de ser para ele um bem, de evitar que as meninas se machucassem. E havia Ben, tão livre, leve, bem-humorado. O caso lhe oferecia uma fuga, proximidade e um prazer egoísta. Era fácil dizer a si mesma que ele era apenas um vício, um bálsamo temporário. Mas os sintomas do vício, os pensamentos obsessivos, o sono perturbado, o prazer requintado que tinha ao rabiscar o nome de outra pessoa em uma folha de papel em branco,
de vê-lo escrito ali, um pensamento real, são notavelmente semelhantes aos da paixão. Eleanor não percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Mas também nunca imaginou que seria possível amar duas pessoas ao mesmo tempo. Ficou chocada quando se pegou cantarolando um dia uma velha melodia de balé, na qual não pensava havia um tempo, e percebeu que estar com Ben fazia com que se sentisse da mesma maneira de quando conhecera Anthony, como se o mundo de repente, para a surpresa dela, fosse mais brilhante do que antes. Ela estava apaixonada por ele. As palavras em sua mente eram chocantes, contudo soaram verdadeiras. Ela havia esquecido que o amor podia ser assim, simples, fácil e alegre. O amor que ela sentia por Anthony havia se aprofundado e mudado ao longo das décadas. A vida lhes impusera desafios e seu amor tinha se adaptado para enfrentá-los. O amor passara a significar que alguém estivesse em primeiro lugar, fizesse sacrifícios, impedisse que o barco remendado afundasse nas tempestades. Com Ben, no entanto, o amor era um pequeno barco a remo no qual ela flutuava tranquila, acima de tudo. Quando ficou grávida, Eleanor soube imediatamente de quem era o bebê. Mesmo assim, fez questão de contar as semanas para trás, apenas para ter certeza. Teria sido muito mais fácil se o bebê fosse de Anthony. Eleanor nunca considerou mentir para Ben e, no entanto, não lhe contou de imediato. O cérebro humano tem uma habilidade para resolver problemas complexos com a negação, e Eleanor simplesmente se concentrou em sua alegria. Haveria um bebê. Ela sempre sonhara em ter outro. Um bebê faria Anthony feliz. Mais do que isso, outra criança faria bem a ele. Essa ideia povoava seu pensamento havia tanto tempo que não ocorreu a Eleanor questioná-la. De início, recusou-se a reconhecer a questão complicada da paternidade do bebê. Mesmo quando sua barriga começou a endurecer e ela sentiu os pequenos movimentos, Eleanor guardou seu segredo para si mesma. Em 4 meses, porém, deu a notícia maravilhosa a Anthony e às meninas. Soube então que era hora de falar com Ben. Estava começando a aparecer. Enquanto pensava em como dizer a ele, Eleanor percebeu que estava com medo, mas não porque temia que Ben tornasse as coisas difíceis. Desde o primeiro dia no trailer, ela esperava que ele desaparecesse, antecipando com desolação o dia em que ela iria até lá e ele teria ido embora. Cada vez que caminhava ao longo do córrego para encontrá-lo, prendia a respiração, preparando-se para o pior. Ela nunca tinha falado a palavra amor em voz alta. A ideia de perdê-lo tinha sido uma agonia, mas Eleanor continuava lembrando a si mesma que ele era um andarilho e que ela sabia disso desde o início. Fez parte da atração e foi a razão pela qual se permitiu envolver-se. Sua impermanência parecia a própria antítese do fardo que carregava. Um dia ele partiria, dizia a si mesmo, e tudo acabaria. Sem vínculos, sem arrependimentos, nenhum dano sério causado. Mas Eleanor estivera se enganando e agora via quanto sua atitude casual era falsa e arrogante. Prestes a dar a notícia que o faria fugir, seu amante boêmio, um homem que não tinha sequer uma chaleira, percebeu que passara a depender muito dele, de seu conforto e humor, de sua bondade e gentileza. Ela o amava. E apesar da solução prática que sua partida proporcionaria, não queria que ele fosse embora. Mesmo enquanto pensava nisso, Eleanor se amaldiçoou por acalentar esperanças ingênuas. Claro que as coisas não poderiam continuar como estavam. Ela ia ter um bebê, ela era casada com Anthony,
Ele era seu marido e ela o amava. Sempre o amaria. A única coisa a fazer era contar a Ben que ia ser pai e vê-lo fazer as malas. Eleanor não tinha contado com a biologia. Não tinha contado com o amor. Um bebê, disse ele com admiração quando lhe contou. Um bebê. Havia um olhar incomum em seu rosto, um sorriso de alegria e prazer, mas, mais do que isso, de temor. Mesmo antes de Theo nascer, Ben já tinha caído de amores por ele. Fizemos uma pessoinha, falou ele, que se esquivara da responsabilidade do compromisso durante toda a vida. Nunca imaginei que seria assim. Sinto-me ligado ao bebê e a você, um laço inquebrável. Você sente isso também? O que ela poderia dizer? Ela também sentia. O bebê atara Eleanor a Ben de uma forma que era completamente diferente do amor que sentia por Anthony, do futuro que previra para sua família em Loines. A empolgação de Ben nos meses seguintes, seu otimismo e sua recusa a admitir até a menor sugestão de que a concepção de seu bebê era algo diferente de perfeita e desejada, eram contagiantes. Ben estava muito convencido de que as coisas iam se acertar. Elas sempre se acertam. Vivi toda a minha vida deixando as coisas acontecerem como deveriam. Eleanor começou a acreditar nele, porque as coisas não podiam continuar como tinham sido, ela e o bebê em Loines e Ben ali. Funcionara até então, mas Ben tinha planos diferentes e no verão, quando estava chegando o fim de seu contrato, informou que estava deixando o trailer. Ela pensou que ele pretendia ir embora da Cornualha e a repentina mudança de ideia doeu, mas então ele prendeu uma mecha do cabelo dela atrás da orelha e disse: Eu preciso estar mais perto. Aceitei um novo emprego que vi anunciado no jornal local. O Sr. Harris disse que eu poderia começar na próxima semana. Aparentemente há uma casa de barcos onde a equipe de jardinagem fica de vez em quando. Talvez a preocupação de Eleanor tivesse se estampado em seu rosto, pois ele continuou rapidamente. Não vou dificultar as coisas, prometo. Pôs as duas mãos suavemente sobre a barriga firme e redonda dela. Mas preciso estar mais perto, Eleanor. Preciso estar com vocês dois, você e o bebê. Você é a minha casa. Ben começou a trabalhar em Loines, no final do verão de 1932. Subiu o caminho para Carros, certa tarde, em meio a um feitiço ardente, olhando o mundo ao redor, como se não houvesse nada da propriedade, exceto que uma vaga na equipe de jardinagem tinha sido anunciada. Nesse momento, Eleanor se convenceu de que tudo daria certo. Ben tinha uma posição segura para ver o bebê crescer. Ela seria capaz de vê-lo sempre que quisesse. E Anthony, o querido Anthony, nunca precisaria saber a verdade. Ela estava vivendo num paraíso de tolos, é claro. O amor, o entusiasmo pela chegada iminente do bebê, o longo período de verão, tudo a cegara para a realidade. Mas não demorou muito para que o paraíso perdesse o seu esplendor. A proximidade de Ben tornou o caso real. Antes, ele existia para Eleanor em um reino diferente, mas a partir daquele momento ele se transplantou para a vida que ela compartilhava com sua família, e a culpa de Eleanor havia muito suprimida começou a se agitar. Ela estava errada em trair Anthony. Eleanor via tão claramente agora que não podia imaginar o que estivera pensando, o que aconteceria com ela. Anthony era seu amor. Ela via seu rosto jovem e brilhante em sua mente, naquela manhã tanto tempo antes, quando ele a tirara da frente do ônibus no dia do seu casamento, quando ele sorriu, apertou sua mão e ela vislumbrou seu futuro se estendendo à frente.
na tarde, na estação de trem, quando ele partira para a guerra, tão ansioso para ser útil. Isso fez com que ela desejasse enroscar-se em si mesma e morrer de vergonha. Eleanor começou a evitar o jardim. Era um castigo apropriado. O jardim sempre fora sua parte favorita de Loines, um lugar de conforto e consolo, e ela merecia perdê-lo. Mas havia outra razão para que ficasse afastada. A culpa tinha nutrido um medo neurótico de se revelar sem querer, de que pudesse encontrar Ben e de alguma forma entregar o seu segredo. Não podia arriscar. As consequências para Anthony seriam devastadoras. Ela se afastava depressa da janela se vislumbrasse Ben caminhando pelo jardim. E começou a ficar acordada à noite, preocupada com o que aconteceria se ele decidisse que queria se aproximar mais do bebê do que ela estava disposta a permitir. Mas não importava quanto se censurasse, por mais contrita que se sentisse, Eleanor nunca poderia lamentar completamente o caso. Como poderia quando seus atos tinham lhe dado Theo? Ela amava o garotinho especialmente desde o momento em que soube que o carregava. Mas depois que ele nasceu, ela passara a adorá-lo. Não era que o amasse mais do que as filhas, mas era uma mulher diferente da que tinha sido naquela época. A vida fez com que mudasse. Ela estava mais velha, mais triste, tinha mais necessidade de conforto. Era capaz de amar esse bebê com um altruísmo libertador. O melhor de tudo era que com Theo, quando estavam apenas os dois, podia ser Eleanor. A mãezona tinha ido embora. Nunca, nem uma vez sequer, entre todos os cenários que imaginara e com quem se preocupara, Eleanor considerou que a condição de Anthony poderia piorar em vez de melhorar, depois do nascimento de Theo. Ela havia acreditado tão firmemente ao longo dos anos que um novo bebê, um filho, era exatamente o que ele precisava para ficar bem, que não havia espaço para nenhuma alternativa em sua mente. Mas estava errada. O problema começou logo, quando Theo tinha apenas algumas semanas de vida. Anthony o adorava, o embalava suavemente, olhando com admiração seu rosto pequeno e perfeito, mas sua alegria muitas vezes era manchada pela melancolia, uma vergonha amarga por sua vida ser tão perfeita quando outros sofriam tantas privações. Pior do que isso, às vezes quando o bebê chorava, um olhar se fixava em seu rosto, uma expressão vazia, como se ele estivesse distraído por outras coisas secretas dentro de sua cabeça. Era naquelas noites que surgiam os pesadelos, tremores horríveis, instruções para fazer o bebê parar de chorar, para mantê-lo quieto, e Eleanor tinha que usar de toda a sua força para impedi-lo de atravessar o corredor, para fazer isso pessoalmente, a ponto de se perguntar o que tinha arrumado para si. E então, no 12º aniversário de Clementine, deram-lhe o planador. Tinha sido ideia de Anthony e foi boa, mas as esperanças de Eleanor de evitar o jardim foram por terra. Eles já haviam almoçado quando Cleme abriu o presente e correu para fora. Então só faltavam o chá e o bolo antes de acabar a parte formal do dia. Eleanor disse a si mesma que nada de mal poderia acontecer em tão pouco tempo, e deu cansada instruções para a empregada levar a bandeja para o jardim. O tempo estava lindo, uma daquelas tardes de outono frescas e ensolaradas, durante as quais uma pessoa ousada ainda podia nadar. Todo o mundo entrara no espírito festivo do dia, caminhando pelo gramado, lançando o avião planador, rindo quando ele quase atingia um couro cabeludo. Mas Eleanor estava tensa. Estava ciente de que Ben estava trabalhando no lago, ansiosa para que sua família não os visse juntos, preocupada com que Ben notasse o cesto de Theo e encontrasse um motivo para subir até o gramado e participar da festa. Ele não faria isso,
tinha prometido. Mas o medo faz uma pessoa pensar coisas loucas, e ela só queria que o dia acabasse, que eles comessem seu bolo e tomassem o chá e voltassem para a segurança da casa. Clementine, no entanto, tinha outros planos. Sentia de fato como se toda a família estivesse envolvida em uma conspiração contra ela. Ninguém queria chá, recusaram a oferta de bolo, e ela estava presa, bancando a mãe, quando tudo o que queria era estar sozinha. E então Cleme, que parecia ter uma habilidade para escolher precisamente os piores momentos para exercer sua imprudência natural, começou a subir no grande sicômoro. O coração de Eleanor estava na boca, seus nervos já à flor da pele, e ela achou que não ia suportar. Estava debaixo da árvore concentrada, intensamente na filha mais nova, que escalava a árvore, os pés nus, as saias dobradas, os joelhos ralados, determinada a amparar Cleme se ela caísse. Foi assim que ela não viu quando aconteceu. A babá Rose foi a primeira a notar. Ela arquejou e tocou na mão de Eleanor. Rápido, sussurrou, o bebê. As palavras foram arrepiantes. O mundo pareceu sair do eixo quando Eleanor olhou por cima do ombro e viu Anthony se dirigindo para o cesto de Theo. O pequeno estava chorando e ela podia ver pela postura rígida e desajeitada de Anthony que ele estava fora de si. Rose já corria pelo gramado. Ela era uma das poucas pessoas que sabiam sobre Anthony. Eleanor não lhe contara, ela havia descoberto sozinha. Seu pai sofrera da mesma forma, disse ela, na noite em que foi contar a Eleanor que estaria ali para ajudar se necessário. David, chamou Eleanor, leve as meninas para o barco. Ele deve ter ouvido o pânico em sua voz, porque levou apenas uma fração de segundo para entender, e então, com a sua mais alegre voz de contador de histórias, reuniu Débora e Cleme e começou a andar para onde o barco estava ancorado no córrego. Eleanor correu. Quase bateu de frente com Alice, que estava gritando para seguir as irmãs. Seu coração batia forte e ela só conseguia pensar que tinha que chegar a Anthony a tempo. Com uma breve olhada, quando o alcançou, ela viu que ele não estava lá de fato, tinha ido para onde quer que fosse, quando a escuridão se abatia sobre ele. O bebê, dizia ele, a voz frenética, faça-o parar, faça-o se calar. Eleanor segurou o marido com força, dirigindo-o de volta para casa, sussurrando para ele que estava tudo bem. Quando teve uma chance, olhou para babá Rose e viu que ela estava com Theo. Rose captou seu olhar e Eleanor soube que ela manteria o pequenino em segurança. Naquela noite, quando Anthony caiu num pesado sono induzido pelos remédios, Eleanor saiu do quarto e caminhou descalça pelo corredor. Desceu as escadas com cuidado, evitando arrastar o tapete baluque do vovô Horace, sua sombra correndo pelo chão atrás dela. As pedras do caminho do jardim ainda mantinham o calor do dia e Eleanor saboreava sua solidez sob a sola macia dos pés. Essas solas já tinham sido duras. Quando chegou à beira do lago, Eleanor parou e acendeu um cigarro que ninguém sabia que fumava. Tragou profundamente. Ela havia perdido o jardim, seu amigo de infância. O lago marulhava na escuridão. Às vezes noturnas, reorganizavam seus voos.
Uma pequena criatura, talvez uma raposa, correu para longe subitamente assustada. Eleanor terminou o cigarro e foi rapidamente para o córrego. Desabotoou o vestido e o deslizou sobre a cabeça, ficando apenas de combinação. Não era uma noite fria, embora estivesse muito fresca para nadar. Mas Eleanor tinha um ardor no peito. Queria sentir-se renascida, queria se sentir viva e livre, queria perder-se, esquecer tudo e todos que conhecia. Você nunca quis sair do mundo? Ben lhe perguntara no trailer. Sim, ela queria, aquela noite mais do que nunca. Ela mergulhou e foi para o fundo, as algas frias e escorregadias contra seus pés, a água densa com os sedimentos em suas mãos. Imaginou que era um pedaço de madeira flutuante sendo levado de um lado para outro pela correnteza, sem responsabilidades, sem preocupações. E rompeu na superfície iluminada pela lua e flutuou de costas, ouvindo os sons da noite. Um cavalo em um prado próximo, os pássaros no bosque, o gorgolejar do córrego. Em algum momento percebeu que não estava mais sozinha e de alguma forma sabia que era Ben. Ela nadou até a margem e saiu da água. Depois foi se sentar ao lado dele no tronco caído. Ele tirou o casaco e a envolveu, e sem que ela lhe dissesse exatamente o que estava errado, segurou-a e acariciou seus cabelos e disse-lhe para não se preocupar, que tudo ia ficar bem. E Eleanor deixou que ele falasse, porque sentira a falta dele e o alívio de estar em seus braços ali mesmo, naquele momento, fez um nó surgir em sua garganta. Contudo, Eleanor sabia a verdade. Ela era como a rainha de O Portal Mágico de Eleanor, que desejara tanto um filho que se dispôs a fazer um acordo com o diabo para tê-lo. Ela abriu a porta, atravessou-a e amou onde não deveria. Então, sofreria as consequências. O mundo era um lugar de equilíbrio e justiça natural. Sempre havia um preço a pagar, e já era tarde demais para fechar a porta.